A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Permaneceremos juntos nesse propósito, meu caro ouvinte, estudar os conceitos básicos relacionados à mediunidade, aos processos de obsessão, como podemos ser úteis no trabalho mediúnico, servindo a causa nobre do amor de Jesus em nossas vidas, servindo ao próximo, trabalhando no bem. Vamos finalizar o tema 9 do módulo 1, que trata do passe, especificamente o item 6, o passe na reunião mediúnica, dando continuidade à apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1. Em determinadas circunstâncias, o passe deve ser aplicado nas reuniões mediúnicas. Deve-se, a propósito, evitar qualquer tipo de exagero, como estabelecer que todos os participantes da reunião recebam passe antes ou após a manifestação dos espíritos. Em condições específicas, quando o espírito manifestante revela-se preso a maiores sofrimentos, ou quando o médium apresenta dificuldade para transmitir o pensamento do espírito, aí sim é importante fornecer energias magnético-espirituais, que, por certo, beneficiarão ambos, o médium e o desencarnado. Então isso ocorre enquanto o dialogador está se permitindo a ouvir o comunicante. Enquanto ele se coloca na posição de receptividade, vai suavemente aplicando o passe sobre os centros de força do médium. E o espírito também vai sentir os mesmos recursos. Este tipo de ação favorece a dispersão de fluidos deletérios, que poderiam impedir ou dificultar o intercâmbio mediúnico. Naturalmente, não se trata de conduta obrigatória, uma vez que o médium harmonizado com o plano espiritual superior encontra os recursos necessários para não se deixar influenciar pelas ações, emoções ou sentimentos do sofredor, que utiliza as faculdades psíquicas para manifestar-se. Mas em que circunstâncias o passe é considerável imprescindível na sua aplicação? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Nas manifestações mediúnicas penosas, ou seja, mais difíceis, como as de alguns suicidas e obsessores, aqueles companheiros que trazem a ideia da vingança ou se apresentam vinculados ao apego, à autoridade, ao excesso de orgulho e egoísmo, e trazem ódio e se incomodam muito com o trabalho que se realiza, em geral a aplicação do passe é necessária. Nos primeiros, os fluidos salutares lhes proporcionarão alívio significativo, ou seja, no espírito do suicida, amenizando o seu sofrimento. Nos segundos, nos casos dos irmãos mais difíceis, o passe protege os médiuns das vibrações desarmônicas do perseguidor espiritual, que, conforme o grau e o tipo da obsessão, pode exaurir as forças psíquicas e físicas do medianeiro. Então, nesses casos, em ambos os casos, o passe é imprescindível, meu caro ouvinte. Daí o espírito André Luiz recomendar o passe
nas reuniões mediúnicas de tal porte. Semelhante prática deve ser observada regularmente, de vez que o serviço de desobsessão pede energias de todos os presentes, e os instrutores espirituais estão prontos a repor os dispêndios de força havidos, através dos instrumentos do auxílio magnético, que se dispõem a servi-los, sem ruídos desnecessários, de modo a não quebrarem a paz e a respeitabilidade do recinto. Então aqui encerramos o tema 9 do módulo 1 da apostila. E dando continuidade ao programa 1 da apostila, em seu módulo 1, vamos iniciar agora o tema 10, a emancipação da alma. Em O Livro dos Espíritos, a alma é conceituada como um espírito encarnado. Esta definição traz algumas implicações, entre elas a indicação de que o encarnado vivia anteriormente em outro plano e, ao sair de lá para reencarnar, não estaria impedido de manter contato com seus habitantes, como usualmente fazemos com pessoas que vivem em outras cidades, países ou continentes. Então essa apropriação psicopedagógica de Allan Kardec trata de que o espírito encarnado é denominado alma, para diferenciar da condição do encarnado para o desencarnado. Portanto, em O Livro dos Espíritos, vamos encontrar a palavra espírito como elemento ou como indivíduo do mundo espiritual. Nestas circunstâncias, ensina o Espiritismo o intercâmbio entre um plano e outro. Pode ser regularmente estabelecido por meio de duas vias, a mediúnica e a utilizada diretamente pelo próprio encarnado. Esta segunda trata-se do fenômeno anímico, ou seja, quando a própria alma estabelece seu potencial de ação. Pela via mediúnica, o espírito renasce como médium. Todos somos médiuns, e há médiuns com tarefas mais ostensivas. Pessoa possuidora de uma organização física apropriada, ou seja, mais sensível. De acordo com o Livro dos Médiuns, em sua segunda parte, capítulo 14, item 159. Que lhe favoreça atuar como intérprete de pensamentos e de sentimentos dos desencarnados. Então, eis a tarefa daquele que se propõe ao trabalho da mediunidade com Jesus: servir a causa do bem extensiva ao mundo espiritual. Pela outra via, que é a anímica, objeto deste estudo, a comunicação é realizada pelo próprio encarnado, quando este se encontra no estado de emancipação da alma, assim definido por Allan Kardec, mas que vulgarmente no meio espírita é conhecido como anímico ou ainda de desdobramento espiritual. Então, o desdobramento espiritual é como ficou conhecido vulgarmente entre os adeptos da doutrina espírita, do que se refere à colocação didática de Allan Kardec como emancipação da alma. Ou seja, a saída da alma, o afastamento do corpo, mantendo a conexão pelo fio de prata, mas mantendo-se consciente, lúcido no mundo espiritual. Entretanto, as duas vias de comunicação usualmente se sobrepõem, de forma que não é fácil discernir com exatidão quando um fenômeno é exclusivamente mediúnico ou anímico. Exatamente, meu caro ouvinte, porque essa emancipação da alma, ela sempre será assistida pelo mentor quando o encarnado está disposto a realizar o propósito do trabalho do bem. Porque realizações exclusivas, pessoais, de aplicação magnética espiritual individualizada fora desse conjunto da ideia do Evangelho, pode não ter a assistência do mentor, e sim aqueles que estão interessados
em estabelecer o processo de obsessão. Nas ocorrências anímicas ou de emancipação da alma, o espírito se desprende parcialmente do corpo físico, torna-se mais livre, mais independente ou mais emancipado, e por si presencia ou participa de acontecimentos em ambas as dimensões da vida. E então consegue entrar em contato com os espíritos, encarnados e ou desencarnados. Essa função ela é muito significativa dentro do corpo mediúnico de uma reunião mediúnica de desobsessão, porque o médium que realiza o desdobramento consciente, realiza a emancipação da alma com assistência dos seus mentores e do trabalho realizado, traz informações importantes para o conjunto de apreciações das intervenções para o dialogador, como para todos que estão orando e estabelecendo concurso e serviço aos desencarnados. Como, por exemplo, revelando identidades, estabelecendo aquele que se apresenta para enganar, desmascarados diante da veracidade da visão, tanto dos videntes e principalmente pelo que estabelece a emancipação da alma. O livro dos médiuns explica que as ocorrências anímicas são fenômenos naturais, tal como acontece com a mediunidade, pois ambos estão relacionados às propriedades do perispírito. Uma vez que, no princípio de que tudo o que foi dito sobre as propriedades do perispírito após a morte, também se aplica aos perispíritos dos encarnados, sendo a emancipação da alma intrínseca à natureza humana, destaca Allan Kardec. O corpo é o envoltório e o instrumento do espírito, e à medida que este adquire novas aptidões, reveste outro envoltório apropriado, modelado e adaptado às necessidades de sua evolução. Então aqui Allan Kardec está mencionando a necessidade de estabelecer o concurso de conexão com o corpo físico adequado ao orbe em que o espírito vai reencarnar. Então, quando o espírito evolui e vai reencarnar num orbe mais elevado, o perispírito tem que estabelecer novas conexões, ter novas propriedades e novos elementos para se adaptar então a este novo orbe, trocando-se ou revestindo-se por outro envoltório mais apropriado. Vamos continuar estudando a emancipação da alma já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos a apresentar o programa Mediunidade e Obsessão, dando continuidade à apostila Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1, da Federação Espírita Brasileira. Hoje estamos iniciando o módulo 10, que trata da emancipação da alma. Assinalamos em seguida os fenômenos de emancipação da alma relacionados, respectivamente, em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns. Primeiro, sono e sonhos. Esclarece a equipe do Espírito de Verdade ao codificador do Espiritismo. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E então, não precisando o corpo de sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta
com os outros espíritos. Sabei que, quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdades do que no estado de vigília, ou seja, quando está acordado. Lembra-se do passado e, algumas vezes, prevê o futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja deste mundo, seja do outro. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando dorme, o homem se acha momentaneamente no estado em que ficará de forma definitiva depois da morte. Essa liberdade é recordada na forma de sonhos, dos quais guarda lembranças mais ou menos intensas. Quando o espírito retorna ao corpo físico, lembra-se do que fez e com quem esteve quando se encontrava emancipado. Mesmo as pessoas que dizem não sonhar, sonham. Apenas não se recordam, pois o sonho, entende hoje a ciência, é uma necessidade tão vital ao ser humano como o ar que ele respira. Eis a ciência humana, meu caro ouvinte, alcançando o que os espíritos já nos disseram antecipadamente: a necessidade de afrouxar os laços do corpo físico para que possamos restabelecer energia e manter o contato com o mundo espiritual, que é a origem de toda a vida, causa e efeito. De lá viemos, para lá retornaremos. Então, sempre que dormimos, e é uma necessidade imprescindível, estabelecemos esse concurso de reposição de energia e alívio do peso do corpo. E as propriedades do espírito se manifestam naturalmente, todos os seus potenciais, mesmo que não lembremos dos nossos sonhos. O sonho é um recurso divino, por excelência, que permite a qualquer pessoa comunicar-se com os espíritos encarnados e desencarnados, sobretudo os que lhes são caros, independentemente do fato de possuir faculdade mediúnica desenvolvida ou não. É por este meio que os espíritos visitam e convivem com os encarnados. Então é um momento que nós temos a oportunidade de rever aqueles que foram nossos parentes e que nos anteciparam ao mundo espiritual. Reencontros às vezes lúcidos, como se estivéssemos acordados, sendo então assim consolados todos nós. Os espíritos protetores, em particular, muito se utilizam dos recursos do sono e do sonho para auxiliar seus assistidos. É quando os espíritos protetores têm mais ação direta sobre a nossa capacidade e sensibilidade. Ainda que a lembrança das experiências vividas não seja nítida, ensinam os orientadores da codificação. Em geral, guardais a intuição dessas visitas ao despertardes. Muitas vezes, essa intuição é a fonte de certas ideias que vos surgem espontaneamente, sem que possais explicá-las, e que são exatamente as que adquiristes nessas conversas. Então é assim, não é, meu caro ouvinte? Quantas vezes nós acordamos cedo pela manhã, já com novas ideias, já com o ânimo renovado, já com aquele pensamento da solução do grande problema que para nós, a princípio, não havia. Pelo contato da instrução dos instrutores, nós acordamos com essa intuição porque a recebemos. E se nós nos mantivermos em oração, em contato com o nosso guia espiritual, mais facilmente esses pensamentos vão ocorrer. Transmissão oculta do pensamento. A telepatia ou transmissão de pensamento é a comunicação instantânea entre duas pessoas, possibilitando-as compreender-se apenas pela linguagem da mente, mesmo que ambas estejam acordadas, em estado de vigília. Aqui trata-se de uma linguagem não articulada e que se estabelece por conexão através do pensamento. Trata-se de uma percepção oculta,
pois acontece em nível mental. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamentos que faz com que duas pessoas se vejam e se compreendam, sem necessidade de sinais exteriores da linguagem. É por intermédio da telepatia que muitas ideias são difundidas, comentam os instrutores espirituais. Quando dizeis que uma ideia está no ar, fazeis uso de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Cada um contribui sem o suspeitar para propagá-la. Isto ocorre porque as ideias são captadas por outras mentes que se mantêm em sintonia, visto que o espírito não se acha encerrado no corpo, como numa caixa, irradia por todos os lados. Por isso pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. Em estado de vigília, novamente acordado, a comunicação mental é menos frequente. Estas instruções, meu caro ouvinte, estão de acordo com o Livro dos Espíritos, questões de número 415 até a 420. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Bênção de Paz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Madureza Espiritual, capítulo 48. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Mensagem de Paulo de Tarso em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Antes do esclarecimento espírita, é compreensível que a criatura subverta os valores da vida, mas depois de investir-se na posse do conhecimento da própria imortalidade e das leis que lhe regem os destinos, a maneira espírita de se conduzir claramente lhe revela o caráter cristão nas mínimas circunstâncias da existência. É por esse motivo que o espírita evangélico age sem apego, progride sem soberba, ama sem egoísmo, serve sem recompensa, auxilia sem reclamação, aprende sem vaidade, ensina sem exigência, esclarece sem azedume, perdoa sem condição, espera sem ociosidade, corrige sem reproche, observa sem malícia, socorre sem barulho, opera sem temeridade, colabora sem constrangimento, constrói sem alarde, confia sem basófia, ou seja, sem vaidade excessiva, administra sem imposição, obedece sem servilismo. O espírita evangélico, onde esteja e com quem esteja, sabe perfeitamente que as suas convicções se erigem à condição de veículos das ideias que abraça e, em razão disso, seleciona as suas próprias atitudes perante o mundo e a vida, consciente de que, havendo atingido a madureza espiritual, se pode fazer o que quer, somente acerta com as leis do Senhor quando faz o que deve. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, a importância do nosso aperfeiçoamento moral, da disciplina, do esforço constante do trabalho do bem, para nos qualificarmos e sermos cada vez mais úteis nas intenções do amor do Cristo, de seus mensageiros,
no trabalho do bem com as ferramentas da mediunidade. Essa faculdade bendita que nos proporciona o intercâmbio, o auxílio, o aprendizado e a luz do amor de Jesus em nossas vidas hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.